paz do Senhor, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para juntos aprender com mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Para você que está chegando aqui hoje, meu nome é missionária Luciene Neto Faria, sou de Juiz de Fora, sou membro da igreja Assembleia de Deus em Linhares, pastoreada pelo pastor Josué Januário Faria, aonde ali eu sirvo como superintendente e também professora da Escola Bíblica Dominical. Amamos a Escola Bíblica Dominical e eu tenho certeza que se você está aqui é porque você também ama a Escola Bíblica Dominical, ama aprender a palavra do Senhor. Já quero também te convidar a se inscrever em nosso canal, a você também deixar o seu like e também ativar o sininho, porque assim todas as vezes que nós colocarmos novos vídeos, automaticamente você vai ser informado dos mesmos. Pois bem, estamos estudando o quarto trimestre da nossa EBD do ano de 2023 e chegamos agora na lição número 5. A lição número 5, ela tem o tema Uma Perspectiva Pentecostal de Missões. O texto áureo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A verdade prática, o Espírito Santo derramado no Pentecoste é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, os versículos do 1 ao 8 e do 14 ao 18. Quero aqui fazer junto de você uma oração a Deus, para que nós possamos agora aprender juntos a palavra do Senhor, lembrando que somente Cristo é o mestre por excelência. Senhor Deus e eterno Pai, estamos aqui, meu Senhor, gratos a Ti, pelo privilégio de estarmos aprendendo a Tua Santa Palavra. Pai, abençoa cada irmã, abençoe cada irmão, os Teus professores, Tuas professoras, todos ali que estão envolvidos na Escola Bíblica Dominical, seja como professor, superintendentes, alunos, membros, visitantes. Pai, eu coloco cada um em Tuas mãos. Senhor, nós não temos capacitação, mas é o Teu Santo Espírito que nos instrui, ó Pai. Então abençoe os Teus filhos, meu Pai, que com coragem têm servido na Tua casa, divulgando e ensinando a Tua Santa Palavra. Abençoa-nos, Deus. Orienta-nos através do Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos, Pai, crendo que o Senhor tem todo o poder e que operando o Senhor, ninguém pode impedir. Tome essa aula em Tuas mãos. É que eu te peço, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, lemos aqui o tema dessa lição. Nós vemos desde a terceira lição, nós estudamos na lição, vamos falar da terceira para cá. Na lição 3, nós estudamos missões transculturais no Velho Testamento. Na lição 4, nós estudamos missões transculturais no Novo Testamento. E hoje, na lição 5ª, nós vamos estudar uma perspectiva pentecostal de missões. Iniciando dessa forma, eu gostaria de observar com vocês sobre essa palavra, a palavra
Pentecoste. Lembrando, claro, que nesta lição número 5, o tópico primeiro, ele vai permear entre 3 subtópicos. E nós vemos aqui que esses 3 subtópicos são separados exatamente assim. No tópico 1, nós vamos fazer uma introdução e depois no tópico 1 nós vamos ter 3 subtópicos. O tópico 1, ele vai falar exatamente de uma perspectiva pentecostal de missões. Aí, nesses 3 subtópicos inseridos no tópico 1, nós vamos falar: somos evangélicos, somos pentecostais, e no 3, contribuições pentecostais às missões. Então, na nossa introdução, nós vamos aqui refletir sobre essa característica tão notável do movimento pentecostal. Primeiro, precisamos perceber que a palavra pentecostal, nós vamos ver no Velho Testamento, lá em Levítico, nós vamos ver o Senhor, ele falando de uma festa para o seu povo. E nós sabemos que Deus, ele deixou uma ordenança para Israel de 7 festas. São 7 festas judaicas. E dentro dessas festas judaicas, nós vamos ver que há uma das festas que ela é conhecida como festa dos Pentecostes. Dentre essas 7 festas, 3 festas eram consideradas como festas principais ou festas da peregrinação. Dentro desse quadro dessas festas principais, das 3 festas principais, nós vamos ver que tem a festa da Páscoa. Sim, a festa da Páscoa, aonde está sendo relatado ali no Êxodo 12, aonde viria ver a 10ª praga, a morte dos primogênitos, e naquela noite o Senhor ali conduziu o seu povo através da vida de Moisés para que eles ali cumprissem a Páscoa, a primeira Páscoa. A festa da Páscoa, também conhecida como Pessá, é uma festa que traz a lembrança aos judeus sobre a libertação do cativeiro do Egito. Então, das 7 festas judaicas, as 3 principais, as 3 de peregrinação, nós vamos ver primeiro que é a festa da Páscoa. Também, em meio a isso, nós vamos ver que tem uma das festas principais, que é a festa dos tabernáculos, conhecida também como Sukkot. Essa festa era também uma das festas principais, das grandes festas, dentre as 7 festas que o Senhor ali deu essa ordenança aos judeus. Então, temos as principais da Páscoa, a festa dos tabernáculos e também a festa a qual nós vamos relatar agora, que é a festa do Pentecoste. A festa do Pentecostes, no hebraico Shavuot. E esta festa também, ela é chamada como festa da colheita, festa da semana. A festa dos Pentecostes, essa festa, ela, entre as 7 festas judaicas, a festa do Pentecostes, ela seria a 4ª, ou seja, entre as 7 festas judaicas, a festa de Pentecostes, ela ocupava o meio, ou seja, 3 festas haviam antes da festa de Pentecostes e 3 festas
haveriam depois da festa dos Pentecostes. Nessa festa dos Pentecostes, haja vista também chamada por festa das semanas, festa da colheita. Nessa festa, o sacerdote, ele fazia uma oferta movida com 2 pães. Nessa festa, era necessário levar 7 cordeiros de 1 ano, 1 novilho e 2 carneiros. Essa festa era-se ofertado grãos, ou seja, trigo e a cevada. Era uma oferta de ações de graças, porque pela colheita, pelo tempo da colheita, a foice, ela já estava preparada. Então, a festa de Pentecostes, essa festa, ela marcada por esses ritos. Quando nós vamos ver a festa de Pentecostes, você que depois quiser aprofundar um pouquinho, faça a leitura dali do livro de Levítico, capítulo 23, a partir do versículo 16, que vai narrar bastante sobre essa festa, das festas, principalmente dessa festa tratada em questão. É conhecida também a festa do Tabernáculos como festa das semanas. Por que festa das semanas? Porque essa festa, ela era compreendida durante 7 semanas. 7 semanas, 49 dias. Então, conhecida também como festa das semanas. A festa da colheita, esse nome também festa da colheita, é porque era um momento do quê? Do que a foice estava preparada, onde eles estavam fazendo já as suas colheitas, colheita preparada, onde eles estavam aqui trazendo as primícias dessa colheita voluntariamente para o Senhor. Essa festa do Pentecostes, ela era após 50 dias após a festa da Páscoa. Então, a festa de Pentecostes, ela era 50 dias após a festa da Páscoa. Enquanto a festa da Páscoa é uma festa mais caseira, mais celebrada dentro de casa, a festa do Pentecostes é uma festa aberta à comunidade. Se você ler o texto lá em Deuteronômio, capítulo 16, o versículo 11, vai dizer, o texto vai falar que nessa festa era uma festa inclusiva, aonde se reuniriam várias pessoas. Para ficar de forma mais clara, vamos ler lá Deuteronômio, livro de Deuteronômio, capítulo 16, versículo 11. Deuteronômio é o 5º livro do Pentateuco, conhecido pelos judeus na qualificação da Torá. Então, capítulo 16, no versículo 11, você vai ver que vai dizer assim, ó: e te alegrarás perante o Senhor teu Deus, tu e teu filho e tua filha, teu servo e tua serva, e o levita que está dentro das tuas portas, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão no meio de ti, no lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Então, nós estamos vendo aqui que essa festa é uma festa também inclusiva. O quê? Aonde o órfão, a viúva, o estrangeiro, todos poderiam também, de uma forma, estar participando. Então, de uma forma bem simples para você introduzir em sua aula, falamos um pouquinho dessa festa de Pentecostes, né? A festa
ordenada por Deus aos judeus. Aí, quando nós olhamos para essa festa, nós vamos aqui olhar também para Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. O que acontece no Atos dos Apóstolos, no capítulo 2? Nós vamos ver o quê? Que ali estavam os discípulos, né, esperando a promessa feita pelo Senhor, ali em Lucas, capítulo 24, versículo 49. Essa promessa, estavam ali os irmãos aguardando a promessa que o Senhor Jesus os tinha feito. Eles estavam ali guardando juntos. E por que nós citamos sobre a festa do Pentecostes? Quando nós traçamos um mapa, nós vamos ver que na sexta-feira antes da Páscoa, Jesus foi morto na cruz do Calvário. Nós vamos ver que no domingo, Jesus ressuscitou. E depois que o Senhor ressuscitou, ele ficou mais ou menos 40 dias andando, instruindo aos seus discípulos. Passou-se 40 dias, o Senhor retornou ao céu. E depois que o Senhor retornou ao céu, depois de 10 dias, na festa onde eles estavam comemorando, a festa de Pentecostes, haja vista, falei há pouco, se a gente ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, eles estavam ali comemorando a festa de Pentecostes. Se você vê Atos 2, e eles estavam ali durante essa festa, e durante essa festa estavam 120 reunidos, e ali se ouve a descida do Espírito Santo. Foi durante essa festa, 40 dias, o Senhor com o corpo ressurreto andou com seus discípulos, instruou, apareceu a alguns. Quando ele volta ao céu, ascende aos céus, depois de 10 dias, na festa do Pentecostes, o Espírito Santo é revelado. Acontece a descida do Espírito Santo. Atos 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. E ao completar o tempo para o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, unânimes, no mesmo lugar. Então, aqui nessa festa, que oriunda-se lá do Levítico, desde quando Deus das ordenanças, meio ao deserto, para o povo ali também está comemorando essas festas, nós vamos ver que foi exatamente no tempo da festa do Pentecostes que é feita a descida, né, do Espírito Santo. Lembra que eu vos falei que, nós lemos ali em Deuteronômio, nós vemos que a festa do Pentecostes ali era uma festa que poderiam participar todos, judeus, estrangeiros, todos, que era uma festa inclusiva. Nós vamos ver que nessa festa também o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo acontece durante o período dessa festa. O Espírito Santo vem, manifestou sobre aqueles 120 que ali estavam, nos dando a eles autonomia, e veremos aqui mais para frente, para que eles continuassem concluindo a missão que passou de Cristo para eles. Deus passa a sua missão para Cristo, Cristo passa a sua missão para a igreja. Agora, nós vamos perceber os 3 subtópicos aqui
desse tópico 1. Como a Javista disse, somos evangélicos. Somos evangélicos. O que é ser evangélico? Evangélico é aquele que segue o evangelho do Senhor. Lembra que nós lemos, estudamos, né? Na última aula falamos um pouquinho, né? O evangelho. O que é o evangelho? É as boas novas da paz. Nós costumamos dizer, eu falei na lição passada, aos 4 evangelhos. Na realidade, é um só evangelho, mas que dentro ali tem 4 autores expondo ali Cristo, mostrando Cristo. Primeiro Mateus aos judeus, Marcos aos crentes romanos, Lucas aos gentios, a Teófilo, e João, né, que escreve ali a pedido dos anciões, né, das igrejas e os presbíteros para estar ali refutando algumas heresias que estavam se oriundando naquele tempo, naquela época. Então, evangelho são boas novas. O que é ser evangélicos? É aqueles que seguem o evangelho de Cristo. É aqueles que seguem a palavra do Senhor. É aqueles que seguem adiante e têm por sua luz o evangelho de Cristo. É aqueles que foram iluminados pela palavra do Senhor. Por isso que Jesus diz: eu sou a luz do mundo. E isso compreende, é aquele que nasceu de novo. Primeiro o nascimento do ventre de uma mulher, mas o nascimento no Espírito é somente através da pessoa de Jesus Cristo. Então, evangélicos são aqueles que têm base em sua vida nas escrituras sagradas. É aquele que segue a regra, segue, né, a vara das escrituras. É aqueles que estão ali tendo as escrituras sagradas como autoridade máxima. Alguns vão dizer como bússola. Então, esses são sim os evangélicos, tá? Esses são aqueles que seguem e que vivem as boas novas do Senhor. A outra questão, já vista aqui, é que somos pentecostais. Somos pentecostais. E quando nós vamos ver essa atribuição, somos pentecostal, o que quer dizer que somos pentecostais? É que nós cremos na experiência do Espírito Santo. Nós cremos de fato, de todo o nosso coração. Atos capítulo 2, o que acontece ali? A descida do Espírito Santo, aonde estavam ali aqueles irmãos reunidos, e vem a descida do Espírito Santo, a promessa do Senhor. E para falar um pouquinho disso, nós temos ali, vou deixar para vocês, claro, não vai dar para me ler todos, se você que quiser anotar, Atos capítulo 1, do versículo 4 a 5, que era promessa o quê? Do Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 16 e 17, livro do profeta Isaías, capítulo 44, versículo 3, Lucas, capítulo 11, versículo 13, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, eu vou ler aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Então, ser pentecostal é crer na experiência do Espírito Santo. Por isso que somos chamados pentecostais. Tá aqui Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis poder
ao descer o Espírito Santo sobre vós, e sereis meus mártires, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, a Samaria e até o fim da terra. Então, por que somos pentecostais? Porque nós cremos de fato nessa experiência do Espírito Santo. Por isso somos pentecostais, tá? Lá em João, capítulo 14, versículo 26, também no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual João descreve, friso novamente, capítulo 2, versículo 27 a 28. Então, ser pentecostal é crer na experiência que ocorreu no Atos 2, na descida do Espírito Santo. Então, nós cremos de fato nesse revestimento de poder. Se nós abrirmos aqui, umas aspas para falar, nós vemos, né, como estamos numa escola, nós vemos que hoje muitos têm uma visão de ser pentecostal, que, eu sou pentecostal, por quê? Porque tem ali aquele mover aparente, os gestos, né, questão da fala, mas muitos não entendem o que é ser pentecostal. Muitos acham que ser pentecostal com todo o respeito aos irmãos, que é pular, não é de forma isso, não é exatamente. Claro que o mover do Espírito Santo nos leva a movimentar de forma o corpo físico também, mas precisamos entender que ser pentecostal é defender a descida do Espírito Santo como um todo, é dizer que nós acreditamos em tudo aquilo que nossos irmãos lá no Atos 2 vivenciaram, haja vista que era uma promessa que o Senhor, sempre que o Senhor falou a nós, e isso nós vamos estudar mais à frente. Então, nós somos pentecostais, nós cremos de todo o nosso coração na experiência do Espírito Santo que ocorreu com os apóstolos no dia de Pentecostes, né? Que diz aqui no livro do Atos. Essa experiência, ela não é diferente que nós experimentamos hoje, não. A experiência que eles tiveram lá no início é a mesma experiência que nós, os cristãos, temos tido nesses séculos, e durante os séculos após ali a descida do Espírito Santo, vários cristãos, várias gerações tiveram essa experiência que tiveram ali os apóstolos, e assim até o Senhor tomar a sua igreja desta terra. Nós vamos ver agora sobre as contribuições às missões. Mas que contribuições pentecostais às missões? Como contribuiu? Ora, a partir da descida do Espírito Santo, nós vamos ver o Espírito Santo, ele dando àqueles irmãos poder. Eu costumo dizer, gente, isso daí é uma fala minha, que o Espírito Santo gerou em meu coração. Eu costumo dizer que o cristão pentecostal, para mim, não é aquele que se move por fora somente, mas é aquele que tem um equilíbrio do Espírito dentro de si. Perceba que Paulo, e a gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouquinho, muitas das vezes Paulo fala, não sou eu, mas Cristo em mim. Então, qual esse poder que veio do alto? Nós vemos que na descida do Espírito Santo, que línguas partiram, né, como de fogo sobre cada um, mas qual que é esse equilíbrio, qual esse poder que vem através do Espírito Santo para a nossa vida? Essa geração, ela tem crido num Pentecostes,
achado tem crido, tem se demonstrado, não digo todos, claro, sou pentecostal, mas de uma maneira muito vulnerável, muito imatura. Porque ser pentecostal é receber poder que vem do alto. E qual é esse poder que vem do alto? O que ele faz comigo? A gente vai estudar no terceiro tópico. O que esse poder, ele dá coragem. A descida do Espírito é muito mais do que uma movimentação aparente, mas é uma renovação dentro do nosso interior. Haja vista que iria sofrer coisas, e a gente fala lá do início dos primórdios da igreja, a igreja primitiva, a igreja ia sofrer, muitas das vezes, martírio. E qual é esse poder? É o poder de continuar convicto do evangelho, é o poder de continuar convicto da palavra de Deus, mesmo que defendendo isso, você pague com a própria vida. Então, o poder do Espírito Santo não é só mover. Hoje em dia, eles veem muito o pentecostal como mover, mas a descida do Espírito Santo nos deu o poder, principalmente de renunciar o nosso eu, para podermos servir a Cristo. Por isso que o Espírito Santo, ele vem convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e isso provém primeiro de nós, para que através desse equilíbrio, esse poder do Espírito Santo, de negar as nossas vontades, de negar o nosso eu, de negar o nosso querer, não conseguiríamos se não fosse pela presença do Espírito Santo em nós, ainda que vasos como de barro, para que o poder de Deus não seja do homem, mas somente o poder seja atribuído a Cristo, para que nós possamos cumprir a missão que ele nos determinou. Perceba que ele vai falar para os discípulos: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, você já tem a missão, você já compreendeu a missão, mas sem o Espírito Santo, vocês não conseguem concluir a missão. Então, não basta saber a missão, não basta entender a missão, se não tiver o Espírito Santo para nos conduzir para concluir a missão. Então, qual essas contribuições pentecostais às missões? Nós vamos ver que, sem dúvida, foi a presença, né, a descida do Espírito Santo, ela nos impulsionou a concluir a missão que outrora já conhecíamos. É minha fala anterior. Se você vê depois da descida do Espírito Santo, ali nós vamos ver que Pedro, ele vai pregar, e a gente vai falar um pouquinho disso também. Ele vai apregoar a palavra, e a coisa mais linda, porque você vê que Pedro, ele está cheio do Espírito Santo, ele está com coragem, ele está com ousadia, e ele começa o quê? Impulsionado pelo Espírito, a anunciar a palavra do Senhor, a anunciar o Evangelho, e através do Espírito Santo, dessa crença de nós, pentecostal, de crer na descida do Espírito Santo, a gente segue avante, anunciando o reino, implantando igrejas, desde lá da igreja primitiva. Você vê que a partir do Atos 12, nós vamos ver que Pedro, ele prega a mensagem, o evangelho, as boas novas de paz, e nessa primeira mensagem são ganhados 3.000 almas para Cristo. O impacto da presença, nós vemos que Deus, ele trouxe Cristo veio a este mundo, concluiu o ministério, e depois que ele voltou aos céus, ele envia o Consolador, ou seja, a missão de Deus, ela nunca para. E por que a missão de Deus não para? Você já percebeu que
a gente costuma dizer assim, se você não quer fazer a obra de Deus, se você não quer fazer, Deus vai levantar outro para fazer. Não é assim, gente? Já pensou assim? Já ouviu alguém falar? E verdadeiramente isso não acontece? Se você ou eu negligenciar aquilo que Cristo nos confiou, o que Deus nos deu como missão não vai paralisar pela nossa ausência de querer fazer. Quando você percebe, Deus levantou outro para fazer. Sabe o que isso ensina para mim e para você? Que a missão de Deus é superior a cada um de nós. Não tem nada a ver com capacitação nossa. É a presença do Espírito Santo em nós que nos, aleluia, que nos capacita a concluir a missão que Deus nos confiou. Então, se eu, a Luciene, não quero fazer, Deus vai levantar outro para fazer, a missão dele não para. Porque o que faz a missão, o que dá poder para a missão ser concluída, é a presença do Espírito Santo. Não é eu e nem você, não é a tua capacitação e nem a minha. E nós vamos falar isso um pouquinho mais para frente. Então, essas contribuições pentecostais, as missões, é o quê? Porque eles saíam o quê? Implantando igrejas. Nós vamos falar de Paulo, implantando igrejas depois da descida do Espírito Santo. Eles começaram com vigor, com alegria, anunciando o reino de Deus, com ali o poder. E qual é esse poder? O poder do Espírito Santo. Oh, aleluia! Como é bom estudar a palavra do Senhor. Então, contribuições pentecostais às missões. O impulso que o Espírito Santo deu à igreja. Nós vamos ver que logo depois da descida, do Espírito Santo, começou o período da espada, o período da perseguição, mas é o período que a igreja, quanto mais matavam, quanto mais pisavam, mais a igreja crescia. Gente, isso é poder do Espírito Santo. Não é só mover o corpo físico, mas é te dar um equilíbrio por dentro, é te impulsionar a não parar, mesmo quando você pensa que tudo se acabou. O poder do Espírito Santo em nós nos dá força de continuar. Haja vista aí, somos nós. Quem sabe você um dia falou que ia parar. Quem sabe você, como professor, professora, superintendente da EBD, falou, eu vou desistir de tudo. E tá você aí, continuando firme na escola bíblica dominical. Vamos para o tópico 2 em seus subtópicos. A obra missionária depois do Pentecostes. Os seus subtópicos são a causa da obra missionária da primeira igreja, a expansão missionária da primeira igreja, e Deus não faz acepção de pessoas. Então, haja vista, falando já um pouco, depois da descida do Espírito Santo no Pentecostes, nós vamos ver ali, os cristãos impulsionados a estar com coragem, com zelo, para estar ali transmitindo o evangelho. Nós vamos ver que o período da grande perseguição, sim, uma grande perseguição, mas eles estavam ali revestidos por quê? Pelo Espírito Santo, para servir a Cristo, mesmo que seja com a própria vida. Falar para vocês, quando aqui nós lemos Atos dos Apóstolos, eu li há pouco, no capítulo 1, versículo 8, talvez aí na sua Bíblia vai estar escrito exatamente assim, ó, e recebereis poder ao descer do Espírito Santo sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Se você olhar algumas traduções bíblicas, vão dizer, ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Você sabia
que a palavra testemunhas no grego quer dizer mártir, significa martírio. Você percebeu? Eu estou aqui com a Bíblia, que é o mais próximo da tradução original, ou seja, o Novo Testamento é escrito no grego. Então, essa Bíblia que eu estou usando, é sua tradução, não diz e sereis minhas testemunhas. Já diz o texto original, ou seja, e sereis meus mártires, ou seja, o Espírito Santo, após a descida do Espírito Santo, aqueles cristãos, aqueles irmãos e irmãs, eles já estavam pregando ali o evangelho, mas como começou a perseguição, nós vamos ver que eles estavam prontos para ser testemunhas, ou seja, pronto para morrer por amor a Cristo. Como Cristo morreu por eles, eles também estavam prontos para morrer por Cristo. Então a palavra testemunhas no original quer dizer sereis meus mártires, ou seja, alguém que o Espírito Santo, ele é o poder que nos dá o equilíbrio, nos dá a coragem, que mesmo em meio ao momento de alguém falar, olha, nega a Jesus, eu morro, a gente vai falar, eu morro igual Policarpo, né? Ele fala, 86 anos servir ao Senhor e ele nunca me desamparou, por que que agora eu vou negá-lo? E aquele homem, ele ali sofre do martírio, ou seja, o equilíbrio, o poder que o Espírito Santo, ele dá à Igreja de Cristo de não paralisar, não se abater pela perseguição. Nós vemos um quadro geral no nosso século 21, nós temos visto pessoas parar por tanta coisa, parar por isso, por aquilo. Gente, o que está acontecendo? O Espírito Santo, ele habita em nós, ele nos dá poder para vencer as lutas, as tempestades do dia a dia, para que nós possamos continuar anunciando tão lindo o reino de Deus para esta geração. Segunda questão que nós vemos aqui, então, a causa da obra missionária da primeira igreja, você vê que Pedro, ele pregou 3.000 almas, você vê o impacto, né, depois da descida do Espírito Santo, o impacto que os crentes começaram a se dispersar para várias localidades e cada um ali pregando o evangelho do Senhor. Tinha crente morrendo, mas o evangelho, o anúncio da palavra não morreu. Tinha perseguição, mas a palavra continuou sendo pregada. Aqui nós vamos ver a expansão. Nós vamos ver aqui, deixa eu colocar minha Bíblia aqui. Nós vamos ver aqui a expansão missionária da primeira igreja, cheios do Espírito Santo, foram compartilhar as boas novas, o evangelho da paz, além das fronteiras, suportando afrontas, suportando luta, suportando aflições, suportando o fio da espada, suportando a fogueira de Nero, que em seu jardim, para iluminar durante a noite, colocava corpo de cristãos. Fizeram tudo para matar, mas quanto mais matavam cristãos, mais cristãos se levantavam por esse poder que desceu do alto, que é o Espírito Santo de Deus. A igreja, se nós vamos vermos do ano 30, a igreja, no espaço de 2 gerações, a igreja foi estabelecida em quase todos os países. O anúncio do evangelho tomou uma proporção, olha isso daqui, o anúncio do evangelho tomou uma proporção que nem a perseguição conseguiu pará-lo, ao Espírito Santo. Por isso que Jesus falou, eu vos enviarei
o Consolador. Eu enviarei o poder que vem do alto, revestivos de poder, porque vai vir coisa difícil pela frente, mas vocês não estarão sozinhos. Eu vos enviarei o Consolador. Você vai ver que a igreja do primeiro século, do segundo século, até o terceiro e meados do quarto, você vai ver que os impérios, principalmente o Império Romano, ele fez tudo para tentar acabar com a igreja, mas não conseguiu, porque o Espírito Santo tomou homens e mulheres e lhe deu coragem para continuar, mesmo em meio às lutas e aflição. Até entre o terceiro e o quarto século, o Império Romano tratava a igreja, chamava os cristãos de superstição cristã. E eles se levantavam para o quê? Para matar os cristãos. Mas quanto mais matavam, mais cristãos se levantavam pelo poder do Espírito Santo para anunciar o Evangelho, as boas novas de paz. Da prisão, depois nós vamos ver que foi um momento de perseguição, mas a expansão da igreja não foi paralisada por essas dificuldades. Nós vamos ver aqui o Paulo, né? Como foi lindo. O livro de Atos fala de Pedro, fala de Paulo. Pedro que se levanta para executar essa missão, né, de anunciar a palavra. Nós vamos falar dele um pouquinho no final dessa lição. Nós vamos ver Paulo, gente, o apóstolo Paulo chegando, né, em outras localidades, em suas viagens missionárias, e ele chegando e apregoando a palavra de Deus, inserindo igrejas em outras localidades, Galácia, Macedônia, Acaia, Ásia. Você vai ver que quantos trabalhos que homens e mulheres ali, instruídos, direcionados pelo Espírito Santo, divulgaram as boas novas de paz. Vai falar sobre Filipe, sobre Barnabé, Silas, João Marcos, que outrora tinha parado no meio do caminho, que você vê ali que isso causa uma circunstância entre Barnabé e Paulo, porque João Marcos queria voltar, mas ali você vê que Paulo segue com Silas, Barnabé com João Marcos, mas você vai ver que João Marcos, ele desistiu na primeira viagem missionária, mas depois ele se posicionou, ou seja, o Espírito Santo o deu ânimo, coragem, para que ele novamente se levantasse a concluir o ministério que o Senhor o tinha confiado. O subtópico 2.3, Deus não faz acepção de pessoas. Claro que não. O nosso Deus não faz acepção de pessoas. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre Pedro, né? Eu mencionei dele na última lição, mas é impossível não citar Pedro. Haja vista que ele precisou ter uma visão de Deus, porque Pedro precisava entender que o Senhor não veio só para judeus, que o Senhor veio também para os gentios. Por isso, nós falamos na última lição acerca daquele lençol, como se um vaso com alguns quadrúpedes, com animais que eram ali impuros para os judeus. E o Senhor falou, mata e come, mata e come. E Pedro, não, Deus fala, não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Ou seja, era Deus mostrando que, além dos judeus, que o evangelho não é só para uma categoria, mas é para todos que nele creem. Atos 10, tem um homem esperando ali o apóstolo Pedro para ali anunciar o evangelho dentro daquela casa. Então o Senhor, ele não faz acepção de pessoas. Nós vamos ver Paulo, gente, Atos capítulo 9, no versículo 1. Vamos passar aqui, Atos 9,
no versículo 1, vai dizer exatamente assim: Saulo, porém, respirando ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote. Ora, Paulo, ele odiava cristão. Paulo odiava o cristianismo. Quem diria que Deus ia escolher exatamente Paulo? A nossa vista, os nossos olhos, a gente não escolheria. Porque Paulo persegue. Você escolhe quem te persegue? Não, mas Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Enquanto no Atos capítulo 9, versículo 1, está falando acerca que Paulo, ele ameaça de morte, ele entrava nas casas, puxava os cristãos, fazia tantas coisas. Já em Atos capítulo 9, 15, nós estamos vendo o Senhor falando que ele é um instrumento. Ele é um instrumento escolhido para levar o nome do Senhor perante os gentios. Então, Deus escolheu Saulo, Paulo, eu já expliquei para vocês a questão do nome. Deus o escolheu, Deus faz acepção? Não, o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. Nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. Nós vamos ver que eu citei para vocês, né? Deus amou o mundo. Opa! Quando trata de mundo, então o amor dele não tem acepção no amor de Deus. Deus amou o mundo, né? De tal maneira que deu seu filho. Pronto, amor de Deus. Ele ama todo mundo, mas para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas a salvação é somente para aqueles que crerem no nosso Senhor Jesus e Salvador. Então Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz. Ele escolhe aqueles que, para muitos ali, por muitos não seriam escolhidos. Deus escolhe de uma maneira tão grande. E é somente o amor de Deus para fazer isso. Deus não faz acepção de pessoas. O ministério terreno de Cristo, ele já nos mostra bastante. Haja vista que nós vamos ver o Senhor Jesus Cristo entrando na casa de fariseus, o Senhor Jesus Cristo conversando com uma mulher samaritana. Então, não há acepção, não faz acepção. Tem uma coisa, vamos ler Gálatas, capítulo 2, no versículo 11 e 13, olha bem, um ensinamento para Pedro, né? Que Pedro, ele teve ali, haja vista, já falei, que aprender através de uma visão, ele teve que ter aquela visão do céu, que era uma preparação para ele entrar na casa de Cornélio. Haja vista também, nós vamos ver Paulo, capítulo 9, versículo 1 de Atos dos Apóstolos, falando que ele era aquele que ameaçava, que entrava na casa de cristãos. Mas nós vamos ver também no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, Deus falando que Paulo é um instrumento, um vaso escolhido para levar a palavra dele. Então, nós vamos ver que não tem acepção de pessoas. Deus escolhe aquele que muitas das vezes é desprezado por uma sociedade, mas Deus traz para a presença dele, coloca vestes limpas, né? O lava com sangue, é lavado no sangue do Cordeiro, é purificado os seus pecados e ali sendo uma nova criatura para poder anunciar as boas novas também. Para anunciar as boas novas tem que estar novo, tem que estar limpo pelo sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Mas aqui na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 11 e 13, olha o que acontece aqui. Entretanto, quando Pedro veio a Antioquia, eu o resisti frente a frente, pois ele precisava ser repreendido. Olha o que Paulo fala. Porque antes que alguns viessem da parte de Tiago, comia também com os gentios, mas depois que chegaram, retirou-se e apartou deles
temendo os da circuncisão. E igualmente dos restantes judeus agiram com hipocrisia com ele, de tal maneira que até Barnabé se deixou levar pela falsidade deles. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme o verdadeiro evangelho, na presença de todos, eu disse a Pedro: se sendo tu judeu, vive como gentio e não como judeu, por que constrange o judeu a viver como gentios? Gente, essa situação, depois você lê o texto todo, olha o dia que Paulo, o apóstolo Paulo, repreendendo a Pedro, você vê que até Barnabé ali, ele entrou nessas circunstâncias, porque Pedro estava ali com os gentios, Paulo, e estava tudo bem. E de repente, né, uns que andam ali da parte de Tiago, alguns da parte de Tiago, chegam ali, Pedro, como se sai de perto dos gentios. Então, Paulo está o repreendendo. Ai, se tu judeu, como com os gentios, como é que quer que os gentios, quer obrigar os gentios a se comportar como um judeu? E olha aqui, aprendizado, né? Paulo estava ensinando ali que o evangelho não pode ter acepção de pessoas. Então, não há acepção. Para Deus trazer para a presença dele, não há acepção. Porque independente, a gente precisa entender isso. Independente de como você venha, chegou a Cristo através dali, Deus, Jesus vai te mudar. E você vai se transformar numa nova criatura. Então, não é que Deus te aceita com os pecados, não. Você pode vir com pecado a partir do momento que você recebe a Cristo. O Senhor lança fora todo esse jugo, todo o pecado, toda essa dor e te transforma, te dá uma nova história para viver. Então, nessa qualificação, Deus não faz acepção. Ele te amou, ele te chama. E quando ele te chama e você aceita, ele te muda, te enche com o Espírito Santo para divulgar as boas novas do Senhor. E agora vamos para o tópico 3. O tópico 3 e tem seus 3 subtópicos. O tópico 3, a ação do Espírito Santo e a obra missionária. Subtópicos: a função do Espírito Santo na obra missionária. O Espírito Santo capacita para a obra e Deus age por meio do Espírito Santo. Nós vamos ver aqui a função do Espírito Santo na obra missionária. Nós sabemos que é a função do Espírito Santo ungir, inspirar, separar e enviar. Quando nós olhamos, homens e mulheres em todos os cantos da terra são ali separados, são enviados, são ungidos e inspirados, tudo através do Espírito Santo de Deus. E quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, você já observou que muitas das vezes Paulo chegava para implantar igrejas, para anunciar o evangelho em outras localidades, e muitas das vezes, né, grande maioria das vezes, eles eram recebidos com hostilidade, com muita hostilidade. E muitas das vezes nós vamos ver que eles eram o quê? Açoitados, que eles eram o quê? Machucados, que eles eram ali humilhados. Muitas das vezes a função do Espírito Santo na obra missionária era o quê? De inspirar a continuar, era o quê? De separar, de enviar. É igual hoje em questão, muitas das vezes a gente não está em outras nações, mas nós podemos enviar, contribuir com o envio também. A carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, nós gostamos de ler versículo 12 e 13, nós vamos ver que Paulo, né, ele recebe da igreja de Filipos, é umas das que estão ali ainda ajudando a Paulo, e Paulo, né, escreve essa carta para eles, claro, agradecendo, mas deixando claro que ele está
pronto, ele está para servir na bonança, para servir na doença, em tudo ele já está experimentado, ou em tudo ele já está preparado. Aí no 4:13 ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então nós estamos vendo ali a força do Espírito Santo. Também Paulo, quando ele sai para concluir ali missões, nós vamos ver que por muitas das vezes o Espírito Santo o impede de estar em alguns lugares, aonde certa vez ele vai receber do Espírito Santo a ordem, vai ter uma visão de um varão dizendo: passe a Macedônia, ou seja, o Espírito Santo o direcionando a missão que Deus confiou a nós e a direção que o Espírito Santo nos leva até essa missão. É o Espírito Santo que nos locomove, às vezes nos transporta de um ambiente para outro. Lembra de Filipe? Nós falamos domingo acerca de Filipe. Então, o Espírito Santo nos locomovendo a função do Espírito na obra missionária é levar nós, os cristãos, para os locais a essa obra, para que ela seja o quê? Concluída. E também o Espírito Santo nos dá ousadia para falar as boas novas. É o Espírito Santo que vai nos instruindo. No subtópico 2, nós vamos falar um pouquinho, o Espírito Santo capacita pela obra. É o Espírito Santo que nos conduz para fazer a obra, nos direciona. E também é o Espírito Santo que nos capacita. A capacitação nunca veio de nós. Quem capacita é o Espírito Santo de Deus. E quando nós vamos olhar no Velho Testamento, nós vamos ver que o Espírito Santo, todas as vezes que ele manifestava, ele vinha para capacitar a pessoa, para ela designar algo da parte de Deus. Você vai ver que Davi, depois da unção, nós vamos ver que ele foi cheio do Espírito Santo. Nós vamos ver que Saul, o rei Saul, depois que ele é escolhido para rei de Israel, e ali ele tem que fazer algumas questões, que é instruções que o profeta Samuel dá a Saul, nós vamos ver que ele é cheio do Espírito Santo. Nós vamos ver Sansão, gente. Sansão diz que quando Sansão não era usado com aquela força nunca foi de Sansão. A força sempre foi do Espírito Santo de Deus. Quando Sansão ele permite ser cortado as tranças, na realidade ele tinha perdido o Espírito de Deus. Porque você fala que os textos bíblicos dizem que quando Sansão ia até derrubar aqueles portão ou vencer filisteus, fala, e o Espírito se apossou de Sansão nesse momento. Então, o que acontece? É a capacitação do Espírito. Quer ver? Bezalel, Êxodo capítulo 35. Quem foi esse homem? Um homem escolhido para ali construir os utensílios do tabernáculo, a arca da aliança. E diz que o Espírito de Deus, o Espírito de sabedoria, capacitou Bezalel a quê? A concluir aquilo que Deus o determinou. E assim somos nós, a igreja. O Espírito, como o Espírito, ele tomava pessoas para estar ali concluindo uma missão, o Espírito Santo de Deus está em nós, para assim nós concluirmos essa tão linda missão, que é o quê? De fazer a obra de Deus. Então é o Espírito Santo que nos capacita. Essa capacitação vem somente do Espírito Santo.
Quando a gente fala, eu não posso, eu não tenho capacidade, não. Na obra de Deus você precisa ter o Espírito Santo. Se você tem que se dispor, e assim o Espírito Santo vai te capacitar para fazer a obra do Senhor. Nós vamos ver a igreja primitiva, sob a experiência do Espírito Santo, saíram com vigor, com coragem, para anunciar o reino de Deus. Então, nós vamos ver Deus capacitando através do Espírito Santo para que eles pudessem concluir a missão do Senhor. Vê Estevão, ele ainda que levando pedrada. Você acha que se Estevão não tivesse o Espírito Santo, ele suportaria a pedrada? Sabe por que eu e você suporta as pedradas no meio da caminhada? Porque o Espírito Santo está em nós. Você vê que Estevão está levando pedrada, mas a Bíblia diz que ele está cheio do Espírito Santo. O corpo físico de Estevão está todo dolorido, está todo machucado, mas ele está cheio do Espírito Santo. Quando você vê Paulo e Silas na prisão, açoitados, machucados, presos, mas perto de meia-noite, eles levantam adoração a Deus. Me explica, quem sem o Espírito Santo se levanta na dor? Quem sem o Espírito Santo louva na dor? Não. O que nos capacita a continuar a obra é somente o Espírito Santo de Deus. Oh, glória a Deus. Então, a obra, o Espírito Santo capacita para a obra missionária, a caminhada do cristão só dá continuidade se estiver com o Espírito Santo. Lembra ali Atos 19? Depois eu vou falar para vocês sobre Atos 19. Mas para finalizar essa parte aqui, nós vamos ver que é o Espírito Santo que nos capacita, nos dá força, nos encoraja e nos vivifica para continuar a obra do nosso Deus. E aqui o terceiro subtópico do tópico 3, Deus age por meio do Espírito Santo. Nós vamos ver o Espírito Santo. Ele age, Deus age por meio do Espírito Santo. E eu estava percebendo aqui uma das questões. A igreja que dá espaço para o Espírito Santo, que crê, que é pentecostal, que crê na ação do Espírito Santo, na descida do Espírito Santo, é uma igreja que é um celeiro evangelístico. É uma igreja que é impulsionada a anunciar as boas novas. É uma igreja que tem por objetivo anunciar o reino de Deus. Deus age por meio do Espírito Santo. E através do Espírito Santo, nós temos o que? Coragem de continuar a caminhada. Você vai ver que perante o Sinédrio, Pedro, com muita coragem e vigor, ele defende o Evangelho de Cristo. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 8. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse a ele: líderes do povo, e vós, anciãos, aí Pedro é impulsionado com coragem em frente ao Sinédrio. Para quê? Para anunciar o reino de Deus.
Nós vamos ver em Atos 6 a escolha dos diáconos. O que repousaria sobre ele? O espírito de sabedoria. O Espírito Santo, ele dando sabedoria à igreja. Nós vamos ver também poder. Haja vista, falei de Estevão. Que poder é esse? Poder não é do Espírito Santo, não é só para mover, mas é para suportar. É como Estevão suportou pedrada. Mas por que ele suportou? Porque estava cheio do Espírito Santo. Outra coisa que o Espírito Santo nos dá é autoridade. Atos capítulo 13, versículo do 9 a 10, Paulo está encontrando um homem, um encantador chamado Elimas. E este homem, você vai ver que Paulo usa de autoridade do Senhor, autoridade delegada através do Espírito Santo, e Paulo resolve aquela questão. Outra questão também é alegria nas dificuldades. Atos 13, 52, a Bíblia diz que os discípulos estão cheios de alegria e do Espírito Santo de Deus. Deus agindo por meio do Espírito Santo, enchendo a tua igreja de coragem e de vigor para concluir a missão de pregar as boas novas do Senhor. Então, esta foi a nossa lição. Uma perspectiva pentecostal de missão. Uma igreja que crê na experiência do Espírito Santo. Uma igreja que está viva, crendo no Espírito Santo. Uma igreja que está impulsionada pelo Espírito Santo de Deus. Isso nos torna, somos pentecostais. E você vai ver nos primórdios dos séculos, os pentecostais divulgando, anunciando a palavra de Deus, crendo, divulgando acerca do Espírito Santo, o nosso Consolador, que tem por missão levar a igreja ao Senhor, lá em Apocalipse, e o Espírito e a esposa dizem, vem. Então nós cremos. Antes de terminar, eu quero dizer para vocês um texto em Atos capítulo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. A Bíblia vai falar sobre os filhos de Cefas. Nós vamos ver aqui que esses, ao ver Paulo, ao ver o apóstolo Paulo cheio do Espírito Santo, Atos 19, do 14 ao 16, ao verem Paulo cheio do Espírito Santo, eles começam, Paulo ali, através do poder do Espírito Santo, Paulo curando, salvando, aí eles vão colocar de pé e eles vão querer também imitar a obra do Espírito Santo através da vida de Paulo. E olha bem, esse texto é bom a gente refletir final da nossa aula. E olha bem, e eram alguns filhos de Cefas, judeu, ligado à família do sumo sacerdote, e os 7 os que faziam isso. Aí quando eles vão imitar Espírito Santo, não tem como imitar a presença do Espírito Santo, né? Nós sabemos, nós como igrejas, sabemos e respeitamos e temos zelo pela presença do Espírito Santo. Mas há muitos que estão brincando com a pessoa do Espírito Santo. Quando nós vamos ver aqui, esses filhos aqui de Cefas, eles vão ver um endemoniado e vão querer repreender. Aí o endemoniado vai dizer assim, olha, o homem possesso de espírito maligno, aqui ó, diz assim, respondendo então, o espírito maligno diz, conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Quem sois? Então, o endemoniado,
demônio estava vendo naqueles homens que eles não tinham comunhão com Deus. Nós recebemos o Espírito Santo através da pessoa de Cristo, através do nosso crer no ato de Cristo na cruz do Calvário. Aí nós recebemos o Espírito Santo, que é a promessa do Pai. E não tem como imitar, por mais que alguns imitam, para você ver aqui esse exemplo no Novo Testamento, de quando homens querem imitar e fazer uma expulsão do demônio, o próprio demônio fala através da boca daquele homem que estava ali possesso: conheço a Jesus, conheço Paulo, e vós quem sois? Então, nós recebemos o Espírito Santo através de Cristo. A igreja segue firme pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ainda que a igreja sofra, a gente continua de pé. Os primórdios nos séculos dos pentecostais. O que é marca da igreja pentecostal? É aquela que defende, é aquela que crê na experiência com o Espírito Santo. Então, que nós possamos refletir, que seja uma aula abençoada. Espero eu ter contribuído com a vida espiritual de vocês. E vamos orar agradecendo a Deus. Senhor Deus e eterno Pai, Pai amado, Pai querido, te louvamos por tudo que tu nos ensinaste nessa manhã. Pai, eu sei que tem pessoas com muito mais entendimento do que eu. Eu sou apenas um barro, mas tu és o oleiro. E eu venho aqui, por amor à tua palavra, transmitindo tudo que o Senhor gerou em meu coração. Pai, abençoa os teus professores, as tuas professoras, os teus alunos, abençoa a tua igreja, que cada igreja possa ter escola bíblica dominical, para que assim possamos formar cristãos maduros, comprometidos com a tua palavra. Abençoa cada um, Pai. É o que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Muito obrigada. Aprove o Senhor. Semana que vem retornaremos com mais uma lição da nossa EBD. Você que quer conhecer, o meu Instagram é @LucianeNetoFaria, e também um projeto que nós temos para mulheres, onde divulgamos a palavra do Senhor, que é @Mulheres Florescendo pela Fé. Vai lá, esteja conosco nesse Instagram, vai ser um prazer vos receber lá também. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de deixar o seu like e não deixe de ativar o sininho. Vamos continuar falando as boas novas do Senhor. Sabe por quê? Jesus vem. Deus abençoe. Paz do Senhor.